Legal, já estamos entrando ao vivo. Só um minutinho, pessoal. Só esperando aqui o pessoal ir entrando aqui em nossa live de hoje. Eu já dou boa noite para vocês. Vocês que já entraram, pode dar uma boa noite para a gente nos comentários aqui da nossa live, enquanto a gente chega aqui nos últimos ajustes. Vamos lá. Vamos lá, então. Estamos ao vivo, então. Olá, uma boa noite para você. Hoje, temperatura aí na casa dos 24 graus. Delícia, hein? Que delícia de temperatura. Começando aí a nossa segunda-feira, uma semaninha um pouco mais curta, na verdade, para a gente daqui de Bertioga, né? Acho que para o pessoal do estado de São Paulo, que acabaram adiantando aí o feriado de Corpus Christi, não terão esse feriado, mas aqui para Bertioga vai ser aí um ponto facultativo, muitos vão aderir, outros não, mas fica aí, ou a semaninha um pouco mais curta aí para quem vai poder aproveitar em casa, né, o seu isolamento social nesse período de pandemia, tá bom? Então vamos lá, lembrando aí que os alunos que estão curtindo a nossa live aí valem como atividade complementar, tá? Basta compartilhar aí em modo público, realizar o relatório, dar uma curtida lá, o seu boa noite. O compartilhar em modo público, gente, é para a gente achar vocês, tá? Na hora que a gente for fazer a validação da sua participação, tá? Então compartilhe aí em modo público, tá? E depois tem que realizar, obviamente, o relatório e fazer a validação junto à sua coordenação. Antes de mais nada, acho que é muito importante a gente estar nesse momento, tem muita gente que precisa de ajuda, está precisando aí de dicas para passar esse momento tão difícil, principalmente aí o setor comercial. Então, se você é microempreendedor, microempresário, profissional liberal, ambulante, que seja, gente, lá no site do Sebrae, acesse o site do Sebrae. A gente pode até colocar aqui no Facebook, depois eu vou colocar, pedir para colocar aqui no nosso Facebook o link, que o Sebrae está disponibilizando lá boletins semanais, tá, gente? Com cenários e tendências aí nos mais diversos segmentos comerciais. O que é isso? Se você é área da saúde, se você é da beleza, de alimentos, bebidas, construção civil, que seja, de qualquer setor da economia, lá eles estão disponibilizando esse boletim que dá dicas, gente, dicas, ideias para você conseguir enfrentar aí esse período aí tão difícil, né? Um período que está doendo no bolso de muita gente. Então lá você vai ter bastante dicas aí para você conseguir passar aí de cabeça erguida esse período tão complicado, né? Muitas mudanças, novos modelos de negócios, novo modelo de gestão. Quem ficar no passado vai ficar para trás. Então, gente, dá uma olhadinha lá no site do Sebrae, tá? Só colocar, se quiser colocar no Google, boletins semanais com cenários e tendências aí do Sebrae que já vai aparecer, tá bom? Vamos lá, acho que a gente já pode iniciar aqui a nossa live. E hoje a gente vai tratar um tema bem polêmico. Eu mesmo vejo muito nas redes sociais o pessoal discutindo bastante esse assunto. Será que é verdade? Será que não é? Será que é da forma como está sendo colocado? Né? Difícil, né? Que é a questão, o tema de hoje vai ser a contratação sem licitação pelo poder público durante aí o período de calamidade pública. E aí, será que está vendo aí farra com dinheiro público, superfaturamento? Será que aí, somente pela contratação sem licitação, o gestor está livre aí das suas responsabilidades? Acho que a gente vai saber isso agora. Eu queria dar uma boa noite, porque a gente convidou aqui o especialista em direito público, ele é analista judiciário do TRF3, o doutor João Vitor Silveira de Oliveira, aí para falar um pouquinho sobre esse assunto. Uma boa noite, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse tema importante nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? E tentando esclarecer um pouco as dúvidas dos alunos e toda a sociedade que possa estar nos acompanhando nesse momento. Boa noite a todos. Legal, muito obrigado aí, com certeza vai conseguir colaborar bastante, tirar bastantes dúvidas e inclusive quebrar aí muitos paradigmas com relação a esse assunto. Mediando aí o nosso debate de hoje, essa entrevista aqui, o professor, vice-diretor aqui da FAB também, coordenador do curso de Direito, professor Paulo Rufino. Boa noite, professor, seja bem-vindo aí, boa semana também. Boa noite, Guilherme, bom início de semana aí para todos nós. Boa noite, professor João Vitor. Seja bem-vindo nos nossos encontros diários aqui da FAB Live. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
Realmente é um tema bem interessante, né, Guilherme? Como você colocou aí, a gente colocou hoje na chamada, um dos temas aí que está realmente movimentando o campo doutrinário das redes sociais, né? E é interessante a gente discutir um pouco aí com o professor João Vitor, tecnicamente, sobre essa questão dos contratos administrativos e como é que isso está se desenvolvendo aqui nesse período de pandemia. Com certeza vai ser um debate muito produtivo. Com certeza, com certeza. Então vamos lá. Já queria só dar uma boa noite para o pessoal que já está entrando. O pessoal aí já vai compartilhando aí também, gente, a nossa live, colocando aí, dando um curtir também, para ir mais longe aí, cada vez mais, as nossas lives, que são feitas aí com muito carinho para vocês, muita dedicação pela equipe da faculdade nesse período. Adotamos as lives aqui para levar informação também para fora, quebrando os muros aqui da faculdade para levar informação para você, tá bom? Eu vou dar uma boa noite aqui para a Vanúzia Teixeira, já mandando um comentário aqui. A Vanúzia fala, sem dúvida, um grande risco, né? Falando sobre o tema. Estamos assistindo as mazelas diariamente. Uma pena aí o gestor não usar a desburocratização em favor da população, mas sim em benefício próprio. Vamos saber agora, daqui a pouquinho, viu, Vanúzia? Ver o seu comentário aí, muito obrigado, sempre participando com a gente. Também a Larissa Luna participando, Jaqueline Alarcon, Luiz Oliveira, professor Fabrício Demigliano também participando, Isaac de Jesus também acompanhando com a gente. E vamos lá então. Boa noite aí, Paulo, fiquem com vocês. Eu volto daqui a pouquinho com mais boa noite. O pessoal que quiser mandar suas perguntas aí, tem alguma dúvida sobre o assunto, pergunta aí, o doutor vai responder para vocês ao vivo e a cores, tá bom? Vamos lá, boa noite, professor, fiquem à vontade aí, a casa de vocês. Obrigado, Guilherme. Senhor João Vitor, acho que uma primeira coisa que é importante a gente conversar um pouquinho é que a gente está falando aqui, a proposta hoje, a gente falar das contratações com o poder público, né? E aí surge sempre uma questão. O contrato que é firmado entre um indivíduo com o ente público, ele sempre é um contrato integralmente público, né? Ele é totalmente considerado um contrato de caráter público ou tem viés aí dos contratos também entre particulares? Como é que funciona? Paulo, boa noite a todos novamente. Realmente a gente tem que começar a falar desse tema por aí, para definir aonde a administração pública pode ir, como ela pode contratar. Nem sempre a administração pública ela age enquanto um ente administrativo. Em alguns momentos ela age também como um ente privado. E nesse momento nós teríamos um contrato que é um contrato administrativo da administração, mas não um contrato administrativo em si, propriamente dito. E nesse momento seria um contrato regido por regras de direito particular, né? Por exemplo, se a administração pública for realizar a alocação de um imóvel para servir como um galpão para armazenar algo, então nesse momento teríamos o direito privado regendo essa relação, certo? Mas nós temos principalmente os contratos típicos da administração pública, que esses aí sim são regidos pelo direito público. E só voltando um pouquinho, mesmo aqueles contratos que não são puramente de direito público, que são regidos pelo direito privado, uma vez firmados pelo ente público, eles têm como base sempre o interesse público. Então, ainda que não seja puramente público, a administração pública sempre deve agir visando o interesse coletivo. Legal. Mas uma coisa assim, esse contrato com a administração pública, ele sempre é um contrato formal, né? Ele tem que seguir as formalidades aí previstas em lei. E aí o que eu queria saber, a formalidade que rege aí as relações dos contratos públicos, ela se diferencia dos contratos entre particulares? Tem alguma diferença entre os contratos firmados com o ente público e os contratos firmados entre particulares? Claro, existe uma grande diferenciação, professor. Veja bem, o contrato administrativo, ele não é solto. O gestor público não pode simplesmente, de repente, resolver contratar. Ele tem que, primeiro, ver uma necessidade pública e justificar este contrato. O porquê está contratando.
Então, todo contrato administrativo, ele vai passar por um processo de justificação. Por que ele está acontecendo? Um contrato prévio, uma razão prévia, uma motivação prévia. E desse processo de justificação, nós podemos resultar numa contratação direta, que seria uma exceção, ou daí em uma licitação, que já é um procedimento mais formal e longo, que tem regras próprias. Além disso, o contrato administrativo, ele passa por todas essas questões e tem sempre o interesse público na frente, tanto que ele, mesmo em situações comuns com o particular, o gestor público ele acaba tendo preferência, domina, são as chamadas, por exemplo, as cláusulas exorbitantes que diferenciam muito um contrato do outro. O privado comum e um contrato administrativo. O gestor público ele pode simplesmente entender que não seja mais interessante para a administração aquele contrato e vir a rescindi-lo, e vir a extinguir ele, ou aumentar o quantitativo a ser prestado e assim por diante. Interessante. E o senhor comentou aí a questão da licitação, né? Que eu acho que começa a dar um norte aí na nossa temática, que além da contratação direta, o senhor comentou aí da questão da licitação. Para o pessoal que não é aí da área do direito, o que é a licitação, né? Qual é o objetivo de se fazer uma licitação? Qual é a razão de se fazer uma licitação para uma contratação pública? Bem, professor Paulo, a licitação ela é um procedimento administrativo, e esse procedimento administrativo ele é anterior a uma contratação pelo ente administrativo. E essa licitação ela visa buscar a melhor proposta para a administração pública. Aquele que vai trazer um melhor benefício, aquele que traz mais vantagens para a administração pública ao contratar com ela. E essa licitação, ela tem previsão constitucional. Está lá no artigo 37, inciso 21, que fala que serão contratados mediante licitação pública. Ou seja, os contratos administrativos, eles irão ocorrer tendo antes uma licitação pública, que é justamente para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, mas também para proporcionar que todos aqueles que têm uma capacidade técnica vir a contratar com a administração pública e a competir em pé de igualdade. No âmbito aqui da faculdade, nós sabemos que, principalmente na faculdade de Direito, temos muitos alunos que eles visam, amanhã ou depois, a aprovação em concurso público. Então, o raciocínio do porquê da licitação é muito próximo do concurso público. É você tratar com impessoalidade e dar isonomia a todos aqueles que pretendem concorrer e contratar com a administração pública. Tal como o concurso. O gestor público, ele abre o concurso, o edital, para que todos aqueles que têm interesse possam vir a ser contratados e prestar serviço à administração pública. E, nesse sentido, também é a licitação. Tanto assim, que a lei de licitação, que é a 8.666, ela traz no seu artigo 3º, dizendo que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção mais vantajosa para a administração pública. Exatamente isso. Igualdade para aqueles que pretendem contratar e a proposta mais vantajosa para a administração pública. Olha que interessante. Isso é quase uma pegadinha, né, professor? Porque, vamos dizer assim, no senso comum, a gente imagina que a licitação é para fazer uma tomada de preço, de qualidade e contratar o que for mais barato. E pelo que eu entendi aí da sua explicação, então, além de ser uma modalidade que permite o poder público contratar aquilo que ele precisa com uma boa oferta de preço, sim, também permite que o particular concorra com a administração pública, né? Que ele possa concorrer a um contrato com a administração pública, é isso? Exatamente. Ele tem a possibilidade de vir a contratar todo e qualquer particular que apresente condições técnicas de cumprir com aquele contrato previsto na licitação. E esse detalhe,
que foi dito aqui, até que o professor ressalvou, ele é importantíssimo. A gente ter sempre em mente que a licitação ela não busca o menor preço, ela busca a condição mais vantajosa para a administração pública. Isso costuma se chamar que seria a função regulatória da licitação. Ela não é simplesmente o preço, mas sim ela serve de instrumento para atender às finalidades públicas. Muitas vezes, o mais barato não é o melhor, né? Não é a melhor situação para a administração pública. Não é um sinônimo. Então, é muito importante ter em mente a ideia de proposta mais vantajosa, que não necessariamente significa a de menor custo. Ah, que interessante. E me fala uma coisa, todas as contratações que o poder público for fazer, elas têm que passar por processo de licitação prévia? Não. Não, professor. Existe a possibilidade da contratação direta pela administração pública, mas, como dito antes um pouco aqui, essa contratação direta não significa uma contratação solta, ao bel prazer do gestor público. Não é uma carta branca. Até porque a lei de licitação, no artigo 26, a lei de licitação, que é a lei 8.666, eu costumo brincar que a maneira mais fácil de você memorizar o número da lei de licitação é só lembrar que o 666, né, seria o número da besta. Então, a lei 8 capeta, ninguém esquece dela, já vai se lembrar sempre, então já sabe. A lei 8 capeta, lá no artigo 26, ela traz que para realizar a contratação direta é necessário um processo de justificação. E, além disso, em outros artigos, aí ressalto principalmente o 24, o 17, e o 25 também, nós temos 3 modalidades que seriam dessa possibilidade de contratação direta. Seria a ideia de você, a licitação dispensada, que é surgindo aquela situação, o gestor público não vai poder licitar. A dispensável, que está no artigo 24, ele tem a possibilidade de licitar, mas pode não licitar, desde que justifique. E no artigo 25, a questão de inexigibilidade, que são situações em que também a licitação se mostra inviável. Por isso, justificadamente, se dispensa, se não se realiza a licitação. Mas essa contratação direta tem um julgado do TCU, um pouco antigo, de 2006, mas que ele fala de maneira muito interessante, que é o seguinte: ele diz que a decisão pela contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa, é posterior toda uma etapa preparatória, que pode ser a mesma para qualquer caso, ou seja, tem que ter um justificativo. É possível contratar diretamente? Sim, mas tem que ter uma justificativa. Não significa carta branca. E a ausência desse procedimento anterior, seja da licitação, principalmente no sentido de contratação direta, a ausência desse procedimento que dispensa a licitação e a ausência de uma justificativa real e bem fundamentada pode resultar, inclusive, na configuração de um crime pelo gestor público. Esse crime que ele tem previsão no artigo 89 da Lei de Licitações, tá certo? Agora, a gente tem que ter sempre em mente que não é uma questão simples você incorrer nisso. Teve um julgado em 2018 do Supremo Tribunal Federal, que o ministro relator foi Ricardo Lewandowski, que ele narra a seguinte situação: tentou-se imputar esse crime à secretária de Educação de uma determinada cidade, porém se verificou que ela fez a inexigibilidade de licitação, porém os livros adquiridos para aquela secretaria de Educação foram os recomendados pelo MEC e só tinha uma única editora, uma única representante naquela região que fornecia os livros. E os preços também não estavam excessivos. Então, nós temos uma justificativa, nós tivemos preços condizentes com o de mercado, e, por isso, não
restou configurado o crime para essa secretária da Educação. Então, é possível, sim, contratar diretamente, desde que motivado e que tenha sido realizado o processo previsto no artigo 26, que é o processo de justificação para a contratação direta. Legal. Por exemplo, nesse caso de livros, né? O senhor até tinha comentado que a licitação não é só uma questão de preço. Eu acho que é bem isso, né? Às vezes o que a administração pública precisa é comprar uma coletânea X de livros para educação infantil, para o que quer que seja. E os autores indicados ou que seguem aí as diretrizes da educação não necessariamente são os mais baratos, né? E se for, aí, por exemplo, no caso aí dos livros, se for um autor ou uma coleção específica que precise para uma determinada área, então, pelo que eu entendi, se for previamente justificado, você pode contratar sem ter que licitar. Isso ainda a gente não falando da pandemia, tá? Não falando da pandemia. Em ambientes normais. Isso, da possibilidade que existe de que seja inexigida a licitação. Exatamente. Em tempos normais, não na pandemia. Né? Legal. E uma coisa que às vezes a gente ouve muito, para quem não entende, eu acho que era legal a gente explicar um pouquinho, é quando a gente fala, né, quando a gente ouve aquelas expressões de direcionamento da licitação, a gente vê que tem muita ação do Ministério Público tentando investigar direcionamento de licitação, direcionamento de contratação. O que é isso? O que seria uma licitação que a gente diz que ela foi direcionada, que ela foi... Como é que funciona isso? Professor, aí a gente recairia numa situação, esse direcionamento seria o que a gente chama da fraude à licitação, em que muitas vezes um grupo de concorrentes, às vezes em conluio até com a própria administração pública, combina preço, cada um pega um lote da licitação e assim por diante, direcionando qual caminho vai ser dado aquela licitação. E quem vai lograr êxito, né, em contratar com a administração pública. Ou seja, eu pego um lote da licitação, seja um setor, o senhor pega outro setor, nós dois vamos lá, eu coloco no meu setor um preço alto, o senhor mais alto ainda, nós simulamos, nós fraudamos a licitação, eu ganho um bloco, o senhor outro, e quem é que paga por tudo isso? O setor público. Isso aí, esse direcionamento de quem vai ganhar a licitação é péssimo para a gestão pública, porque vai ser prejudicada, possivelmente pagar bem mais ou mais do que deveria, e por um produto que nem sempre vai ser o melhor, mas também esse tipo de ação, se comprovada, se demonstrada, vai configurar a fraude de licitação e muitas vezes configura até uma organização criminosa, que dificilmente alguém consegue fazer isso sozinho, né? Pressupõe quase sempre um conluio. Às vezes a gente vê, né? Não sei, eu lembro já que aqui na nossa produção ao vivo, aqui mudamos o nosso fundo profissionalmente feito agora pelo Guigo, né? Agora ficou bom, obrigado, Guilherme. Eu vi uma vez, já há muitos anos atrás, acho que numa Câmara Municipal, que me chamou a atenção, que a licitação acho que era para trocar frota de veículos dessa Câmara, se não me engano, e no edital tinha uma altura específica que tinha que ter do carro. O carro tinha que ser do chão ao teto, 1 metro e não sei quanto. E só tinha um carro que tinha... Só tinha um carro que tinha essa altura, né? Aí nós já estamos na situação em que o próprio ente público, a própria administração pública, ela especifica tanto o objeto que somente uma pessoa é possível de prestar aquele serviço ou de entregar aquele produto. Somente uma pessoa tem a possibilidade de fazer isso. É como se você realizasse uma contratação direta por meio de licitação. Porque você vai esvaziar a concorrência. Você vai esvaziar. Agora, se por exemplo, aí eu acredito, então, se há necessidade de uma coisa tão específica e que talvez
vamos dizer assim, a qualificação técnica, que não é o caso do carro. Isso foi absurdo, essa licitação, acho que ela foi até cancelada na época. Mas se houver uma necessidade realmente de uma contratação tão específica, aí é naquela prévia da licitação que o senhor falou, que o administrador público tem que justificar o porquê dessa necessidade. Exato. Aí mostraria por que não se exige licitação nesse caso, demonstrando qual produto seria necessário e daí encaminhar já para a contratação direta, evitando, inclusive, despesas, né? Que o processo licitatório é um processo muitas vezes duradouro e custoso, né? Não é tão simples. Legal. Então, sim. Então, se ele... E também eu acho que se eventualmente o administrador público tem uma necessidade específica e tem aí um grupo de empresas que eventualmente pode fazer, mas é bem específico. Ele tem que justificar isso muito bem no edital, né, para eventualmente não caracterizar essa questão de direcionar a licitação. Sim. Eu acho que o direcionamento é quando é detalhamento desnecessário, vamos dizer assim, né? Sim. A diferença faz um carro que tem 1,30 m ou 1,48 m em relação ao chão. Acho que foi... Sim, exatamente. Você já determina quem vai ganhar a licitação, simplesmente demonstrando que somente uma pessoa pode apresentar aquele produto. Sim, legal. Tem alguma questão aí, Guilherme? Tem sim. Vamos lá. Uma boa noite aqui para o pessoal que está curtindo aqui. Deixa eu só dar uma boa noite aqui rapidinho para o pessoal. Tem aqui mandar uma boa noite para Nádia Souza acompanhando com a gente, nossa colaboradora Catiane Oliveira, obrigado aí, Catiane, pela audiência, também a Jaqueline Alarcon, a Alessandra de Cássia, o professor Fabrício aqui dando uma boa noite para todos, o professor André Ferrausch também acompanhando com a gente, boa noite, professor, tudo bem? Aderiu ao mundo digital, o professor André Ferrausch aí, o período pós-pandemia digitalizou o nosso professor, obrigado aí pela audiência. Daniel Santos também participando, mandou uma pergunta, eu vou fazer já. Mandar um abraço também ao professor Marcelo Pereira, também acompanhando aqui com a gente, obrigado, professor. O Marcos Fredson também, parceirão aqui da Fábio, obrigado, Marcos, aí pela audiência. E a pergunta aqui agora do Daniel Santos, ele está mandando aqui, boa noite, gostaria de fazer uma pergunta, quais espécies de controles são feitos em relação aos gastos com os contratos firmados mediante a dispensa de licitação em razão da pandemia? Houve a criação ou já havia alguma espécie de mecanismo de fiscalização para casos tais, além do controle exercido aí pelo TCE, TCU? Bem, pode continuar, né? O que acontece? Especificamente com a questão da pandemia, vamos aproveitar a deixa e entrar no tema, né? O Congresso Nacional, a pedido da Presidência da República, ele realizou um decreto legislativo declarando a situação de calamidade pública. Com isso, abriu um espaço grande para que a licitação pudesse ocorrer nos termos do artigo 24, inciso 4º, que fala na situação de calamidade pública. Ou seja, uma licitação do artigo 24 seria dispensável, uma contratação nos termos do artigo 24, inciso 4º, onde seria dispensável uma licitação pública, certo? E, a partir daí, diante do processo de justificação, seria possível que as diversas administrações estaduais, municipais, elas passaram a contratar, dirigidas à questão da saúde pública, não é uma contratação, não pode, alegando a questão da pandemia, contratar uma empresa para realizar uma estrada, abrir uma estrada, sem licitação. E, a partir desse momento, devidamente justificado, como dito antes, a justificativa, ela abre a possibilidade da contratação direta. Porém, os meios de controle especificamente, até então eu não tenho conhecimento que haja algum
próprio para a pandemia. Tanto que, pelo que eu tenho acompanhado, realmente quem tem feito esse acompanhamento, seja nos estados ou junto à própria União, com muita ênfase, é o Ministério Público mesmo, que é o nosso fiscal da lei, aquele que vem buscando regular e evitar que os administradores públicos cometam equívocos, né? E excessos, principalmente abusos nessa situação que se apresenta. Né? Legal. Então, vamos dizer assim, os mecanismos de controle, eles já existiam, né, professor? Eles já existem. E eles vão Exatamente. ter que ser, vamos dizer assim, mais rigorosamente aplicados. Não digo, acho que nem mais rigorosamente, porque eles já eram, né, Sim. aplicados e são aplicados. Eu acho que é só uma questão de aplicá-los de acordo com a lei, que não tem nem muita inovação, né, professor? Interessante, ó, o pessoal saber que o inciso 4 do artigo 24 já previa a, a, a contratação em caso de urgência e por calamidade pública, né, essa dispensa, né, da licitação, ela é dispensável, né, professor? É isso? Exato, dispensável, exato. E eu estava olhando aqui, estou quase fazendo como aluno, né? Eu vim dar uma olhada no inciso, uma coisa me chamou a atenção. Ele fala que ela pode ser concluída, obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade. Exato. Mas essa nossa situação, na verdade, não foi uma calamidade pública pontual, né, professor? Será que provavelmente esse prazo aqui vai ser considerado após o término dessa Sim, decretação professor. de calamidade? Inclusive, a decretação de calamidade pelo Congresso Nacional, ela é com um prazo maior, porque ela começou a partir de 20 de março e vai ter previsão, já no próprio decreto, até 31 de dezembro. Então, nós temos mais do que os 180 dias. Nós temos esse prazo aí, para que possa, esse prazo estabelecido por hora, né, da situação de calamidade pública. Se Deus quiser, para quem acredita, nós não vamos alongar, né? Tá virando a vida pelo avesso aí, acredito que de todo mundo. Legal. Uma pergunta aqui do nosso querido professor Marcelo Pereira. Ele mandou aqui uma pergunta legal também da gente discutir. Ele colocou o seguinte: ó, o senhor, na condição de gestor público, né, se o senhor fosse aí o ordenador de despesas, o gestor público, nesse caso de pandemia, estando dispensável a licitação, qual a principal medida o senhor tomaria para efetivar essa contratação nesse contexto, né? Que cautelas o senhor recomendaria que fossem tomadas para essa contratação? Bem, primeiro eu quero falar o seguinte, que eu acho que não só tem a possibilidade dessa contratação direta, como nesse caso específico, ela deve ser feita diretamente. Porque nós sabemos que a gente está lutando contra um inimigo invisível e veloz. Em questão de dias, ele se alastra de maneira incalculável, praticamente, e impensada. Então, é claramente, para mim, uma situação em que se merece a dispensa da licitação. O primeiro ponto a ser observado é fazer o levantamento de quais são as maiores necessidades de combate à pandemia e onde mais a sociedade será atingida. A partir daí, nós temos que avaliar o que precisa ser feito. Avaliando o que precisa ser feito, buscar empresas capacitadas, empresas que tenham idoneidade para prestar o serviço ou para entregar o produto. Então, já dando a deixa da situação, por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui rapidamente a respeito de algumas contratações que foram feitas e que saiu uma reportagem da CNN, então procurar sempre a fonte, né? Porque hoje em dia a gente não sabe mais o que se acreditar ou não. E essa reportagem da CNN demonstra que
por exemplo, na compra de respiradores, nós tivemos, entre um estado e outro, cerca de 4 vezes mais caro. Enquanto o estado de Minas, por exemplo, comprou respirador por cerca de R$ 48 mil, R$ 48 mil não, é isso mesmo, cada respirador ficou em torno de R$ 48 mil, o estado de Roraima comprou respirador por cerca de R$ 215 mil. Uma diferença absurda. Eles fazem alegações no sentido de que você tem a entrega, seja no local, ou seja no exterior. Então, uma série de fatores. Marca, o tipo do produto, né? Que alguns respiradores não entendem, já é a área médica. Alguns teriam mais tecnologia para atender situações de pacientes com maior gravidade, mas fato é que nós temos uma disparidade muito grande. Mas eu, como gestor público, o primeiro ponto que eu farei é o seguinte: uma vez entendido qual passo deve ser dado, dispensaria a licitação, mas buscaria averiguar a fundo com quem eu estaria contratando. Por que eu digo isso? Por exemplo, o estado do Pará chegou a comprar 152 equipamentos, que é alguma empresa chinesa. E desses 152 equipamentos, absolutamente nenhum, segundo a reportagem da CNN, veio a funcionar. Então, você veja que o principal fator é esse: você dispensar a licitação, mas você tem a obrigação de saber com quem você está contratando. E o preço médio, né, do que você está adquirindo, né, professor? O preço médio. Né? Eu acho que apesar da dispensa de licitação, mas o mínimo é cumprir aquela primeira etapa aí de tomada de preço e ver qual é. Hoje eu acho que polemizou muito tudo, né? Então, respirador. Eu vi também algumas reportagens, apesar de ser leigo, de lugares que compraram, chegou lá, os médicos falaram: não, isso é respirador, mas não é bem esse respirador. O que precisava era um respirador assim, 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 assado. Não, como que alguém vai comprar 100 respiradores sem perguntar para a equipe médica qual que é o modelo, qual que é a especificação? A gente pegando um exemplo bobo, mas quando começou a pandemia e que começou essa necessidade da gente trabalhar aí com recursos online e tal, eu falei: pô, vou ter que dar uma melhorada aqui na minha casa, tal, o que eu vou fazer, né? Tem que comprar aqui um repetidor, um roteador melhor, tal, pá. Eu não fui lá na internet e comprei, porque tem roteador de R$ 100 e de R$ 1.000. O que eu fiz? Eu perguntei para o Guilherme, para o Yuri, que é o responsável pela nossa TI, para minha casa aqui, o que eu preciso? Você precisa de um equipamento assim, assim, assado, para você, para a professora Thais darem aula, tá bom. Legal. Tem marcas aí, mais ou menos? Tem essa e essa e essa marca. Então tá. Aí eu olhei as diferenças, o Yuri me explicou uns negócios técnicos lá, definiu, tem que comprar um equipamento assim. Eu achei 3 marcas, tinha um que custava 400, um que custava 250 e outro que custava 300. Chegamos lá à conclusão: esse de 250 é o que serve, Yuri, esse daqui com essa especificação tá ótimo. Fui lá e comprei. Mas eu peguei com a especificação, aí para eu fazer, vamos dizer assim, a minha tomada de preço, eu fui atrás primeiro do que é que eu tinha que comprar. Claro. Descobri que tem uma variação muito grande. Eu nem sabia que tem roteador que liga na tomada, tem roteador que a tomada dele é o próprio cabo. E aí, Yuri, o que é? Professor, usa esse aí que é abastecido pelo cabo, porque aí o senhor põe em qualquer lugar, tal, não sei o quê. Depois que eu defini, eu fui lá e fiz a tomada do preço médio daquele equipamento que eu queria, né? Mas senão a gente corre o risco de chegar lá na frente e a gente descobrir que os caras compararam uma Ferrari com um Uno, sei lá, que são da mesma montadora, mas são segmentos diferentes. Não, eu comprei esse aqui porque esse era mais barato. Eu falei: é pena que o carro era para uma corrida, né? Aí era para você ter comprado a Ferrari mais barata, mas não você comprou um monte de equipamento que não serviu para nada, né? Então eu acho que era uma cautela mínima, né?
O administrador primeiro tem a especificação técnica precisa daquilo que ele precisa e depois fazer um levantamento do preço médio para depois contratar. Exato. Se a questão é dispensar licitação e tudo mais, mas é o mínimo, né? A gente tem, professor, uma situação aí que ela está prevista lá no artigo 26, parágrafo único, que fala da possibilidade de você realizar a contratação direta. Ele já fala, ó, o que você tem que fazer? Primeiro, nós temos que caracterizar a situação que autoriza você a realizar a contratação direta. Então, nós já tivemos essa caracterização, uma vez que o próprio Congresso Nacional, a pedido da Presidência da República, já decretou a calamidade pública. Na sequência, ele fala, escolher o fornecedor, quem vai executar isso aí. Ou seja, essa escolha você vê quem pode prestar esse serviço adequadamente. E na sequência, no inciso terceiro, fala o preço. Vamos justificar esse preço. Por quê? Né? Então, nós temos aí eu falo muito isso, eu sou um pouco, digamos assim, legalista. Se a lei tivesse sido cumprida, não precisaria mais nada. Ela resolve, ela responde boa parte das nossas necessidades. Aí, mas o que aconteceu muito? O que aconteceu muito nessas contratações? Existiu uma confusão realizada pelos gestores públicos nossos, das mais diversas instâncias e entidades espalhadas no Brasil afora, uma confusão entre celeridade e pressa. Eles tiveram pressa em comprar alguma coisa. E pressa, simplesmente você compra a coisa. Mas acontece o que o senhor falou, professor. Você compra o Uno, mas se esquece que você comprou o carro, mas ele não chega no objetivo que necessitava. A celeridade é você, da maneira mais rápida possível, chegar à sua finalidade, levando em consideração para que aquele contrato. Você chega à finalidade alcançando a efetividade. A pressa não. Você chega no fim, mas nem sempre você tem efetividade. Então, ocorreu uma confusão entre celeridade e pressa pelos nossos gestores. Eu não sei o que eu falei, eu sou da Bahia, né? E estou aqui. E para mim, ficou claríssima essa situação de pressa aqui na Bahia. O que aconteceu? Primeiro, o governo comprou uns respiradores da China, lá no começo da pandemia. Aí, os Estados Unidos eles estavam começando a pandemia lá e tudo. No trânsito, dizem que esses respiradores acabaram ficando nos Estados Unidos. Aí também já não tem segurança da fonte, né? Coisas que se disseram por aqui. Então, os Estados Unidos não. Se a Bahia pagou 100, eu vou pagar 200 e DK fica aqui. Ficou com esses respiradores. Aí, quando foi depois, em outro momento, esse agora já é um fato verídico, a BR chegou a adquirir novos respiradores, 300 respiradores, a um preço médio de R$162 mil. E o que aconteceu? Não verificou o nosso primeiro ponto que nós falamos. Não verificou quem estava fornecendo. Ou pelo menos assim, pelas notícias, estou deduzindo que, no mínimo, não verificou adequadamente. Porque esses respiradores não foram entregues. Não foram entregues. Inclusive, no princípio da semana passada, foram realizadas buscas e apreensões na Bahia, aqui em Salvador, aqui próximo. Foram realizadas buscas e apreensões, inclusive em São Paulo, de pessoas que estariam envolvidas na empresa que não forneceu esses respiradores. Então, vejam que o que falta verdadeiramente é se cumprir adequadamente a lei. Aqui até surgiu uma questão aqui também do nosso ex-aluno, hoje advogado, nessa área de direito público, Daniel, que ele perguntou o seguinte, vamos colocar como essas suspeitas, né? Hoje em dia a gente falar em certeza é meio leviano, né? Sim, sim. Então, assim, nesses casos em que há suspeita de que alguns gestores poderiam estar mascarando dados negativos da Covid para continuar contratando com dispensa de licitação,
se enquadraria naquele conceito de emergência ficta ou criada, né, fabricada, acho que a doutrina chama também de emergência fabricada, né? Sim, sim. Seria isso? E se for, o que é essa emergência ficta que o Daniel colocou aqui? A ficção, né, ela parte pela ideia de você criar mesmo, você simula uma emergência que não existe, né? E a partir daí você libera essa contratação direta. Eu acredito particularmente que nesse caso é uma situação muito peculiar, né? Eu não vejo que exista uma situação ficta, porque nós estamos acompanhando dia a dia aí dados oficiais, muitas vezes com atraso ou não, já é outra polêmica. Inclusive, se der essa polêmica esse final de semana, são dados reais de pessoas vindo a óbito, de pessoas se hospitalizando. Eu, particularmente, eu tenho um irmão que é médico e ele trabalha em Salvador, ele chegou, já teve a Covid, superou, graças a Deus, sem mais problemas, mas ele narra realmente que há um quantitativo imenso de pessoas que estão se internando com Covid-19. Então, eu particularmente não acredito que haja essa simulação. Eu penso outra coisa. Não é uma questão de você simular a situação hoje, mas eu atribuo que muitas vezes essa situação calamitosa ela vem de uma inoperância passada. Aí eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade. É uma cidade pequena, cidade de cerca de 50 mil habitantes, que há 12 anos atrás, um prefeito, quando deixou o seu mandato, o seu segundo mandato, há 12 anos atrás, ele deixou uma estrutura física de um hospital pronta. O gestor que veio na sequência passou 8 anos e tudo que fez nessa estrutura física foi a implementação de uma unidade de pronto atendimento. É uma estrutura física muito grande. E a gente sabe que com o passar do tempo, o que vai ficando parado vai se degradando. A região aqui é uma região que tem índices elevados de câncer. Então, se falou em montar aí uma unidade central, chamada UNACOM, que seria uma unidade central de combate ao câncer regional, né? Isso há cerca de muito tempo já. E também não se efetivou. Não faz muito tempo, coisa que já deve ter meses, talvez anos. E quando foi agora, assim que veio a pandemia, falou, ó, a unidade que seria implantada na UNACOM, emergencialmente nós vamos montar uma unidade central de combate à Covid-19 na região. Aí eu falo o seguinte, essa não é mais uma situação ficta, mas talvez boa parte dessa necessidade, dessa emergência que nós passamos, se dá por algo que não foi feito antes. Você veja. Com certeza. Que há uma sequência de política de Estado. Porque se o hospital dessa cidade que estou falando, especificamente, ele já funcionasse, você não teria a necessidade imediata de, meu Deus, eu preciso agora de 100 respiradores. Não, que você já teria uma estrutura mínima para atender o básico da necessidade que fosse surgir pela população. Perfeito. É aquela questão, né, professor? O bom gestor, ele vai continuar nessa situação gerindo a coisa pública em prol do interesse público. Aquele mau gestor que já buscava pretextos para se beneficiar de uma determinada situação, é só mais uma situação em que o indivíduo não tem um compromisso com a coisa pública, vai tentar se beneficiar, né? Mas eu acho que é temerário essa ideia de querer politizar tudo e achar que nessa fase tudo é uma catástrofe, ou não é nada, ou tudo é motivo para, não, se comprou é porque queria comprar mais caro. É o que o senhor falou, a gente está sofrendo em muitos lugares reflexo da ausência de políticas públicas concretas em muita coisa. Em saneamento básico, em regularização fundiária, Sim, sim. saúde, em educação.
A gente vê que os sistemas de políticas públicas defasados, eles não é que eles surgiram agora em função da pandemia, eles só foram evidenciados, né? E o desonesto só tem mais um motivo para continuar sendo desonesto. Mas a gente tem fé que pelo menos uma boa parte dos nossos gestores tenha consciência de que o interesse público agora é maior do que nunca, né? É uma situação em que o mundo precisa dessas medidas rápidas, urgentes, e quanto mais bem pensado, Sim. mais bem feito vai ser feito e mais rápido vai se solucionar essa situação, né? A pandemia, ela veio a mostrar para a gente aqui no Brasil uma situação totalmente exagerada, uma situação desconfortável de saúde pública que nós já tínhamos, para usar uma para não ser grosseiro, veio a demonstrar claramente que estamos numa situação bem desconfortável. E, para mim, eu acredito que seja inegável a existência da pandemia e a necessidade, muitas vezes agora, do gestor público, ele recorrer a esses subterfúgios, não, essas situações legais de você dar celeridade às atividades públicas. Infelizmente, nós estamos, como o senhor disse, sujeito a maus gestores, que são maus gestores por essência, que não se tornaram maus gestores agora, já eram. E é isso, é lamentável que numa situação como essa, que a gente falando de vidas, né, uma situação muito difícil, ainda existam pessoas com a capacidade de tentar tirar proveito particular, pessoal, para se enriquecer. É o mesmo gestor que desvia a verba da merenda, desvia a verba do respirador, né? O mesmo. Com certeza, os mecanismos de controle têm que ser cada vez mais bem aplicados. A população tem sim que se informar e por mais que a gente tenha aí, né, uma chuva de informações hoje pelas redes sociais e informações desencontradas, informações falsas, mas cabe a cada um filtrar essas informações e, independente do que for, sempre pensar, aquele que está fazendo, se ele está fazendo mal de qualquer forma, ele não vai merecer mais o nosso voto de confiança. E procure novas pessoas, né? Estamos aí num ano de possível eleição, se tudo der certo, né? Mas eu acho que é importante a ideia da FAB, com alguns encontros como esse, e a gente tem às vezes alguns encontros com um tema um pouquinho mais aberto, mais leve, alguns encontros mais técnicos, né? Como foi esse convite para o senhor vir aqui falar com a gente, que é para levar um pouco de informação para as pessoas e de uma forma mais isenta. As pessoas entenderem como é que funciona o mecanismo do funcionamento da atividade pública, da atividade de saúde, de uma forma técnica e poder tirar, né, o seu juízo de valor aí das informações que recebe. E a gente ainda ganhou algumas palhinhas aí para os concurseiros, né? Algumas dicas aí de possíveis pegadinhas. E com certeza vamos ter mais dicas aí em futuras lives. Eu agradeço, professor, a sua participação. Vamos chegando aqui no nosso tempo programado aí para a live de segunda-feira. Foi muito bacana esse bate-papo. Eu acho que pudemos trazer um pouco de informação aqui para o pessoal conhecer um pouco sobre esse tema, que é um tema bem complicado, né? Não é fácil para a população, de uma maneira geral, entender sobre essa questão de licitação. A gente ouve falar muito por aí de licitação, de dispensa de licitação. Agora aqui nesse período aí da pandemia, porque estão podendo fazer isso aqui. Então, acho que foi bem esclarecedor. A gente agradece bastante aí a sua atenção, a gentileza aí de ceder um pouquinho do seu tempo para nós aqui, professor. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço pela sua oportunidade, agradeço ao senhor, professor Paulo,
por todos da FAB, que está compartilhando um pouco com vocês esse momento de dificuldade, até das angústias que estão presentes com cada um, né? Espero ter esclarecido um pouco a situação e estou sempre à disposição, se precisar, contem comigo e, se Deus quiser, em breve essa situação de calamidade será um passado e aqueles que tiverem agido de modo equivocado, o artigo 89 está lá, da Lei de Licitações, para que sejam devidamente punidos. Isso aí, com certeza. E não duvidem que os abusos que forem cometidos vão ser oportunamente apurados, sim, e esperamos, eles têm que ser apurados, sim. O Ministério Público faz um trabalho muito intenso. É que, infelizmente, um país com as proporções continentais, como o Brasil, tudo é muito, né? Então, até a estrutura humana, física dos órgãos de controle, ela fica prejudicada em conseguir alcançar todos os tipos de contrato em todos os cantos do Brasil. Mas, com certeza, a própria população tem cada vez mais se conscientizado do seu papel e tem demonstrado muito claramente a sua objeção às velhas políticas, né? E nessa situação de pandemia, a gente tem que manter a serenidade e realmente mostrar que a sociedade como um todo está em cima, está de olho e não aceita, né, que a vida, que a saúde seja um instrumento de barganha, de troca, de benefícios pessoais, né? Obrigado novamente, professor. Obrigado, Gui, mais uma vez. Tá de parabéns aí pela transmissão. Muito carinhosamente me fez um fundo exclusivo para hoje, né? E é com esse carinho, né? E com esse primor aos detalhes que a gente vai aprimorando cada vez mais nossas transmissões, vai tentando trazer encontros e bate-papos agradáveis aí para que o finzinho de tarde, o começo de noite aí das pessoas e dessas queridas pessoas que têm nos assistido se torne um pouco proveitoso, que absorva um pouco de conhecimento e que a gente esteja de alguma forma próximo, né? A gente tenha um pouco de proximidade nesses momentos de distanciamento. Obrigado, professor. Obrigado, Guigo. Yuri, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelas transmissões. E amanhã a gente está de volta, né, Guilherme? Qual que é a nossa pauta de amanhã? Ops, estava mutado aqui, gente, desculpe. Antes de mais nada, professor Paulo, queria agradecer aí o doutor João Vitor, conseguiu esclarecer bastante esse assunto. Resumindo, então, não é tão simples como a gente imagina, achar que vai lá, vai fazer licitação, aliás, vai fazer compra sem licitação, vai conseguir ficar aí atrás das cortinas, e a gente sabe aqui, até como professor Marcelo, ele colocou aqui na live, né? Ele falou antes, né? Obrigado, viu, professor? Ele que apoia bastante a gente aqui. Ele colocou aqui, eu gostaria de deixar um abraço aí ao palestrante em relação aos nossos gestores públicos, lembrá-los que os órgãos de controle externo, como o MP e o TCE, estão aí com as lupas nos expedientes de gastos sem licitação em razão aí da pandemia e buscarão apenar com todo vigor aqueles que desbordarem para a imoralidade e improbidade. Tomara, viu, professor? É isso que a gente espera aí com relação a esses pseudogestores, né, que utilizam aí desses períodos aí tão cruéis com o povo brasileiro para conseguir colocar seus interesses pessoais em primeiro lugar, viu? Muito obrigado aí pela participação. Mandar um abraço também para o nosso ex-professor, mas um dia ele volta, viu? O professor Rogério Agostinho, um grande abraço. Os alunos têm muita saudade de você também. Marcelo mandou um abraço aqui para você. Obrigado aí ao Daniel pelas perguntas também, que a gente vem chegando ao fim. Vou deixar aqui só o amanhã, na nossa live de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre finanças. Tem bastante assunto legal
legal para a gente falar. É um pouco diferente do de finanças da semana passada, porque a gente vai falar mais sobre a linha de investimentos, gente. O que a gente tem daqui para frente, o que tem mudado com relação aos investimentos. A gente vai falar sobre a poupança, a gente vai falar sobre essa alta, esse sobe e desce do dólar, por que está acontecendo isso e quanto está mexendo no dia a dia da população brasileira. A gente vai falar sobre pirâmides financeiras, gente. Bertioga aqui tem um caso até recente de muita gente que foi enganada com relação a essas questões de pirâmide financeira, então a gente vai estar falando aqui amanhã. Tudo isso com o Renan Matos, ele que é administrador, pós-graduado aí em Finance em Banking, especialista em investimentos, tem mais de 12 anos de experiência aí no setor financeiro. Então amanhã, a partir das 18 horas, você não pode perder com a gente. Pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, quer saber um pouco mais sobre essa questão de investimentos que vem crescendo muito no país ultimamente. Muita gente está começando a descobrir agora a questão de mercado aí, como é o mercado financeiro, como fazer aí para ter rendimento, né? Conseguir ganhar, aplicar seu dinheirinho, ganhar uma graninha com isso. Então a gente vai estar falando amanhã. João Vitor, doutor, muito obrigado aí pela sua participação. Quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente arrume um novo tema aí para você compartilhar com a gente, assim como hoje, viu? Guilherme, só queria mandar um grande abraço aqui para o professor Rogério, meu amigo, gente fina demais. Grande abraço a ele e a todos também. A você também, muito obrigado, Guilherme. Legal, eu que agradeço em nome da Fábio aqui, em nome do professor Paulo. Professor, obrigado aí por mais uma live com fundo novo. Hoje, na hora que ele começou, ele estava com o fundo que era de divulgação da gente e não vem no tamanho certinho. Aí eu olhei e falei, não tá legal, vamos lá arrumar aqui rapidinho. Aí mandei para ele um fundo novo para poder ilustrar ainda mais as nossas lives, deixar com uma produção bacana para que chegue em você. Quem sabe faz ao vivo, não espera para o dia seguinte, né, Gui? A gente se vira nos 30. Tem uma programação ainda muito bacana aí. Anunciando mais uma vez, é dia 17, né, professor? OAB 360 chegando também aqui nas nossas lives uma vez. Vai ser toda quarta-feira, né? É isso? Isso mesmo. A partir do dia 17, a gente vai inaugurar o primeiro programa fixo aqui da Fab Live, que a gente chamou aí de OAB 360. Vai ser um momento aí de bate-papo e de dica com os professores sobre questões da OAB, sobre temas que envolvem aí o exame de ordem, para ir também ajudando aí o pessoal que está nessa caminhada aí pela aprovação no exame de ordem. Então, a partir do dia 17, a gente vai começar aí o programa OAB 360, e a partir do dia 18, atendendo aí a pedidos, inclusive, do pessoal que tem assistido às lives também, a gente vai ter uma programação quinzenal aí sobre a liderança do professor Fabrício Demigliano, que por enquanto a gente está chamando aí de programa Saúde Mental. Vamos trabalhar um pouco aí as questões relacionadas à psicologia e a questão da saúde socioemocional das pessoas aí que tá sendo afetada, e o professor Fabrício vai trazer bastante novidade aí também, e bastante temas relacionados a essa questão aí da saúde mental. Realmente a gente tem percebido aí nas nossas lives que tem conteúdos que eles são eternos, né? A gente pode falar quantas vezes quiser, se quiser fazer programa todos os dias sobre esses assuntos, a gente vai ter assunto e bastante participação também, porque como a gente sempre falou, né? O Covid trouxe alguns efeitos colaterais e um deles é exatamente essa questão que o isolamento tem causado nas pessoas com relação à sua saúde mental. Falamos também sobre a parte pedagógica para as crianças aí nesse período. Tem muita coisa legal, então a gente vai estar trazendo aí semanalmente aqui nas lives da FAB. Obrigado, professor. Obrigado, doutor João Vitor. Obrigado, agradecendo mesmo. Mais uma vez. O Yuri também aí nos bastidores. O nosso xaropinho. Grande abraço aí. O nosso xaropinho aqui da FAB. Tô brincando, né? O nosso... Preferiu o Liminha. A gente fala num ponto eletrônico com ele aqui, ele não aparece, mas ele fala num ponto eletrônico. Ele achou mancada, mas é uma grande brincadeira. O Yuri ele que é um prefere monstro. o Liminha, é o nosso Boninho. Vai. O Yuri, já o tanto que ele faz, ele já foi promovido à condição de Boninho. Obrigado aí, viu, Yuri? Grande abraço para você. Ele sempre aí na nossa retaguarda, aí fazendo um trabalho excelente aí todos os dias, viu? Obrigado, acho que a todos, e boa noite e até amanhã. Amanhã você no azul, para quem aí está com problema financeiro, quer saber como melhorar essa qualidade, você fazer a setinha ali, subir amanhã a partir das 18 horas. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até amanhã.